Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 16 de março, são 12 horas e 30 minutos. Deixa eu ver se aparece pelo menos um aí, só para eu saber, porque da outra vez eu fiquei falando e não estava sendo gravado. Pronto, apareceu uma pessoa, então tá. Então está funcionando. Eu vou falar sobre esses assuntos aí, tem diversas perguntas acontecendo, diversas perguntas chegando. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para todos vocês é que a quantidade de intervencionistas e de pessoas que querem essa intervenção chegou num ponto muito alto em todo o Brasil. São muitas e muitas pessoas querendo e desejando novamente esse movimento. E qual é a maior dificuldade dessa organização? Como eu estou falando para vocês há alguns anos, já estou falando isso há alguns anos, boa parte das lideranças intervencionistas são falsos intervencionistas, são pessoas ligadas a partido político. Eu não sabia que eu era do PT, eu não sabia que era do PDT, pessoas com 18, 20 anos de partido, são pessoas desinformantes, pessoas que a todo custo diz que estamos brigando, que está tendo brigas de ego, não sei o que, não tem briga de ego. O que tem são pessoas trabalhando, pessoas de partido político trabalhando para fazer uma divisão, para que as pessoas não se unam, porque a partir do momento que nós conseguirmos nos unir, todo o restante cai. Todo o restante cai. Então, por isso essa quantidade de ilhas de informação, por isso essa quantidade de pessoas que me atacam. Por exemplo, vocês viram aí, disseram que eu não era militar, depois que descobri que eu sou militar, eu roubei arma, saí do exército de forma fugida, qualquer coisa assim. Não é nada disso existe. E na verdade eles estão trabalhando, são pessoas de partidos políticos trabalhando para desunir, para separar as pessoas, né? Então vou passar informações importantes aqui para vocês. Fizeram algumas perguntas bem pertinentes falando sobre na Venezuela as pessoas estão agora nas avenidas principais, não estão indo nos quartéis e tudo mais, tá? Eu vou falar para vocês o seguinte: dos 33 ministérios que tem na Venezuela, 7 ou 8 são de generais. Com isso, você comprou praticamente todo o Estado-Maior das Forças Armadas lá, são compostas, ou seja, os 3 principais ministérios, que é Fazenda, Agricultura, Economia, estão na mão de militares, ou seja, os militares lá, o povo todo passa fome, mas os militares lá não passam fome. O povo todo não recebe salário, mas eles recebem o salário, porque são eles que emitem as folhas e fazem os pagamentos. Então, lá na Venezuela, parte do quinhão do roubo está na mão dos militares, né? Então isso é muito bom que vocês entendam. Outra coisa que é boa que vocês entendam é o seguinte: as manifestações lá, tem manifestação e não chega a lugar nenhum. Porque lá as manifestações são lideradas, assim como aconteceu lá na Ucrânia e o povo demorou a perceber, são lideradas por pessoas ligadas a partidos políticos. Por isso que lá nunca acontece nada. São pessoas que são pagas para dividir, pessoas que estão ali para quebrar, para fazer falsas oposições. Eu botei aí um vídeo do Lula xingando, sacaneando o Dória. Para que o Lula vai querer sacanear o Dória em plena convenção do PT? Para formar oposição, para formar ali uma tesoura, a estratégia das tesouras. Vamos tentar polarizar a briga entre Lula e Dória para a gente continuar no poder. Tanto é o líder do PSDB, o FHC, não quer ver o Lula preso, quer que o PT continue e tudo mais, porque se cair um, o risco é muito grande de cair todos. Então o medo que o governo tem e a mídia tem do povo querendo a intervenção, querendo a volta dos militares, é justamente porque se um cachorro morto fizer
auditoria dentro do Congresso, vai descobrir roubo e mais roubo e vai ser todo mundo preso. Como eles não querem ser presos, gente, vamos inventar coisas, fazer ilusão. Os dias eram assim, e repórter falando que quando os meus pais estavam na época da ditadura militar, não sei o que, eu fui estuprado por um militar. Sim, o que você quer? Não estou com saudade do militar, não escreve, não manda carta. Deve ser isso que deve ter acontecido, porque nada, foi o período onde o país mais cresceu, mais evoluiu em todos os sentidos, né? Está sendo tudo destruído agora. E que vocês têm que saber também que o processo de ataque aos militares aqui no Brasil foi totalmente diferente desses outros países. O processo escolhido para a destruição dos militares no Brasil, o que era? Isolar os militares, ou seja, militar nenhum passava mais na TV, a ponto do povo esquecer das suas próprias forças armadas, e diminuir os salários dos militares. Isso é fato, tá? Isso é fato. Vocês podem ver, por exemplo, as Forças Armadas, quando foram atuar no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, para socorrer a população, porque a polícia militar de lá estava de forma digna e justa, lutando por melhores salários, porque a polícia militar do Espírito Santo tem o menor salário do Brasil. Ninguém lembrou de dizer que nós, militares, recebemos até menos da metade do que eles recebem. Mas nós estávamos lá representando o Estado brasileiro, representando o povo brasileiro com galhardia, mesmo ganhando a metade ou menos da metade do que os policiais do Espírito Santo ganham. Estavam de forma justa, lutando pelo seu salário. Esse planejamento deu errado da destruição das Forças Armadas brasileiras. Elas deram errado a partir do momento que aconteceu a crise do petróleo mundial. Por quê? O diálogo interamericano criado por Fernando Henrique Cardoso em 1982 e o Foro de São Paulo criado por Lula e Fidel Castro no início dos anos 90, eles se reuniram no Pacto de Princeton em 1995 para unir as esquerdas, para formar a estratégia das tesouras. Eu vou ser oposição sua e nós vamos polarizar a briga no mundo latino. Nós vamos ser os dois lados da tesoura. E se ninguém quiser nós dois, nós temos o terceiro e o quarto lado da tesoura. Nós temos sempre pessoas para substituir nós, entendeu? Então nós inventamos os nossos amigos e os nossos inimigos, entenderam? Quem sustentava o Foro de São Paulo era o petróleo da Venezuela. Quem tem petróleo tem que investir em tecnologia. Quem tem petróleo tem que investir em tecnologia. Vide Arábia Saudita, vide diversos países ali do Oriente Médio que não tem água, não tem nada, mas tem petróleo. E eles investem em tecnologia. Quando o preço do petróleo baixa muito, eles têm tecnologia que gera dinheiro. E a Venezuela era quem supria Cuba, que é o centro nervoso do Foro de São Paulo, com petróleo. Vendia petróleo valia muito dinheiro, então sustentava os Castros e sustentava todo o Foro de São Paulo, enquanto no Brasil era roubado de canudinho, bem de pouquinho em pouquinho, ninguém percebia. Com a crise do Irã, a crise das armas russas, o Irã, a Arábia Saudita pediu para os Estados Unidos jogar aquela bomba que penetra lá no fundo do solo, coisa e tal, para destruir o reator nuclear lá do Irã. A Rússia não queria deixar. A Rússia disse, não quero deixar que vocês destruam o reator nuclear do Irã, que é meu parceiro. Sabendo disso, a Arábia Saudita, isso é geopolítica pura, a Arábia Saudita sabendo que na Rússia só tem gelo, vodka, bêbado, petróleo e gás, ela baixou o preço do petróleo para quebrar a Rússia. A Rússia está até hoje em crise por causa disso. Só que a Venezuela
assim como o estado do Rio de Janeiro, que tem muito petróleo, mas não investiu em tecnologia, o fruto do petróleo do Rio de Janeiro só serviu para alimentar corruptos. O petróleo que o Rio de Janeiro tinha e outros estados também têm, dava para gerar tecnologia para vender muitas coisas para o mundo, mas não. O petróleo no Brasil e na Venezuela só serviu para enriquecer políticos, partidos e instituições internacionais. Como a Arábia Saudita baixou o preço do petróleo internacional, a Venezuela quebrou porque ela não investiu em tecnologia. E o Foro de São Paulo começou a roubar muito do Brasil, graças a Deus, porque aí o povo percebeu, estamos sendo roubados. Mas não dava mais tempo de mudar a doutrina de submissão das Forças Armadas. Então as Forças Armadas brasileiras não é amigo nem de partido e nem de político. As Forças Armadas brasileiras são instituições de Estado que representam o povo brasileiro. Tá? Então isso aí vocês têm que saber. Outra coisa que é denegrir a imagem, pessoas falando, os militares de 64 são muito melhores do que os militares de hoje, porque naquela época tiveram culhão para fazer isso ou para fazer aquilo. Isso é um engano muito grande. Os militares de hoje são muito melhores do que os militares de 64, até porque os tempos são outros e a formação nossa é bem melhorada em relação àquela época e em relação ao que é hoje também para o mundo todo. E outra, em 1964, o Brasil estava sob a Constituição de 1946, onde as Forças Armadas eram poderes constitucionais. Então nós tínhamos poder. Hoje em dia, logo após Fernando Henrique Cardoso, que criou o Ministério da Defesa, hoje as Forças Armadas, que são instituições nacionais e permanentes, são apenas altos funcionários do segundo escalão do Ministério da Defesa. Nem ministério nós somos, nem portaria ministerial nós assinamos mais. Então, aqui no Brasil, a saída aqui no Brasil é investimento. Nós temos que investir pesado nos nossos grupos. Aqueles que podem fazer doação, façam. Aqueles que podem doar serviços ao acampamento Mário Cosel Filho, faça. Doar comida, doar seu tempo para tirar serviço lá, porque ele vai completar 2 anos daqui a pouco no mesmo lugar. As pessoas fazerem orações e participar, compartilhar tudo o que está acontecendo. Tem um link aí para doação que vai ser colocado aí depois. Quem puder ajudar, por gentileza, participe. E também ter o conhecimento técnico profissional de tudo o que está acontecendo, vocês entenderem profundamente o que está acontecendo. Então aqui no Brasil a saída não é manifestação em Brasília, na Avenida Paulista, em Copacabana, porque nós já fizemos diversas manifestações assim e não deu em nada. As manifestações do dia 13 e 15 de 2015 foram as maiores manifestações do mundo e não deram em nada, porque a mídia manipulou as imagens, disse que aquele povo que estava ali estava fazendo isso ou aquilo. Imagina só Brasília, que não tem ninguém. Brasília não tem representatividade em relação à população do país, é uma porcentagem ínfima de pessoas que tem lá, é a maior renda per capita do país. As pessoas não estão com problemas lá porque estão recebendo bem, são na grande maioria funcionários públicos, e os locais das manifestações em Brasília não passam ninguém, a não ser a mídia que está lá apenas para mostrar isso para as pessoas que pesquisarem, e só vai deixar de trabalhar funcionário público, porque naquela região onde tem as manifestações ali só vai funcionário público, né? Por que São Paulo fazer em São Paulo? Nós somos um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, mas em São Paulo se concentra 25% da população brasileira e 40% do PIB. Então é o estado mais importante do país, é o coração do país nesse momento. Pedir coisa para político, fazer manifestação em Brasília para depois negociar com o político é tudo que eles querem. Dar as costas para político vai deixar eles desesperados e com muito medo, com extremo medo. Então São Paulo é o centro nervoso do país. É muito importante nós nos unirmos, é muito importante as pessoas contribuírem para que o movimento seja forte, porque se esse movimento crescer, rapidamente o governo cai.
é questão de pouco tempo. O problema maior, como eu falei para vocês, são essas divisões que são feitas através de profissionais, são profissionais todos ex-partidos, ex-presidiários, ex-não sei o que, ex-presidente de partido, tudo a mesma coisa. Eles falam em união, mas não se unem nunca, então eu estou falando aqui em união. Todo mundo venha para o nosso grupo Foco na Democracia e mais o grupo Guararapes, que é do general Torres de Melo e do general Teófilo, que são os grupos que estão unidos aí, visando levar informação e conhecimento ao máximo de pessoas o possível. Eu vi algumas pessoas comentando sobre a questão da fábrica de armas Caracal. Tem muita gente dizendo, olha, eu não entendo por que o Exército não deixa nenhuma fábrica de armas entrar no Brasil e deixa justamente a Caracal. Isso é falta de informação e conhecimento, isso denigre a imagem das Forças Armadas, ou é coisa de desinformante ou de desinformado. Eu não sei nem se essa pessoa é seguidora minha, é um nome que eu nunca vi. Ele fez um comentário, não foi nem no meu post, mas foi no meu post quando foi para outra página. Em nenhum local está escrito que o Exército tem esse poder de escolher qual é a fábrica que vai ficar aqui no Brasil. Eu peço para que vocês pesquisem. Eu peço que vocês pesquisem sobre a fábrica Glock. A fábrica Glock ela iria se implantar no Brasil, só que o cicerone da fábrica Glock era o José Genuíno. Parece que ele pediu propina demais ou pediu alguma coisa demais para o partido PT e a Glock não quis se implantar por causa disso. Então o Exército não tem esse poder de escolher quem é que vai vir para cá ou não, mas eu digo para vocês, na Academia Militar das Agulhas Negras, uma das primeiras aulas que eu tive de geografia e de geopolítica, eu não lembro o nome do professor, desculpa mestre, mas eu não lembro o nome do senhor, mas lembro do senhor, tá? Eu lembro dele falando até hoje que não favorece ao poder nacional ter tão poucas fábricas de munições aqui no Brasil. Fábrica de munição para os civis só tem uma, né, que é a CBC, mas para as Forças Armadas tem, no caso a CBC também, tem a fábrica da Marinha e tem a fábrica do Exército, tá? Então são 3 fábricas, mas é muito pouco, não favorece ao poder nacional, assim como é muito pouco também ter poucas fábricas de armas. Favorecer o poder nacional ter muitas fábricas de armas aqui no Brasil. Isso foi uma das primeiras aulas de geopolítica que eu tive na Academia Militar das Agulhas Negras, já falando sobre essa questão da defesa nacional. E vocês devem lembrar também que na época do regime democrático militar, todo cidadão de bem que cumprisse todos os requisitos legais poderia comprar sua arma, inclusive enquanto fazia a compra na Mesbla ou no Mapping. Estou comprando um tênis, uma camisa, uma meia, mas eu vou comprar uma arma também, eu vou comprar munição, que se vendia em lojas, tá? Depois que entrou o governo civil, aí se retirou as armas, o que é extremamente perigoso. Vocês não fazem ideia o quanto isso é perigoso. Deixem de lutar. Vou lutar pela PEC tal da Polícia Civil, vou lutar contra a reforma política, eu vou lutar contra qualquer coisa que seja. As urnas nunca funcionaram no Brasil, tá? As urnas são um processo único no mundo, onde a totalização e a divulgação são feitas de forma secreta por 23 funcionários do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é único no mundo. Qualquer eleição no mundo tem os fiscais dos partidos, as pessoas, é algo democrático, onde você consegue participar da contagem dos votos de qualquer forma que seja. A nossa urna eletrônica ela é tão ruim que não é aceita em lugar nenhum, é extremamente perigoso. Por mais que ela imprima, também não é bom. Assim, o processo que eles usam, já que você não tem contato com o papel, não pode conferir o papel, não pode nada, e mesmo que confira, existem hoje em dia tecnologia para tinta, onde ela pode se transformar com o tempo. Nós temos bastante tecnologia para muitas coisas boas e ruins, tá, hoje em dia. Então, de qualquer forma, não se acredita em nada que seja relativo a eleições
eleições aqui no Brasil. Então é muito importante que todos se unam para retirar todo o Congresso Nacional, todo o STF. Eu vi na Globo News os advogados falando bonitinho, não, mas está tudo funcionando, nós temos leis, nós temos não sei o quê, nós temos habeas corpus, mas habeas corpus também tinha no governo militar. O que vocês têm que se concentrar está no seguinte: a única função do Congresso Nacional é administrar o Estado em prol do povo. Quem é o cliente? O povo. O povo está satisfeito? Não. Então não adianta o Congresso, ou então alguns advogados falarem, não, mas está tudo funcionando. Não, clientes somos nós, o povo. Eles vão dizer, não, mas não tem intervencionista na TV. Lógico que não tem intervencionista na TV. Nunca, todas as vezes que eu falei para diversos meios de comunicação que me entrevistaram, nunca apareceu nenhuma entrevista, porque tudo que o cara tenta argumentar comigo tem uma contra-argumentação. Cara, esse cara não é bom conversar. Então eles vão escolher os inimigos deles. Então vocês têm que sempre prestar atenção nisso. Lógico que nós não vamos aparecer, porque eles não querem que essa estatística apareça. A estatística que eles querem que apareça para o mundo todo, Trump vai perder 60%, Hillary vai ter 65%, Trump 35%. E não foi, Trump venceu e venceu bem, e continua fazendo excelente serviço. Por mais que a TV mostre que não, mas a TV mostra. O papel da televisão é modificar a opinião pública através da espiral de silêncio. Ou seja, eu desejo todos vocês que me ouvem desejam mas a TV fica mostrando o tempo todo, não presta, o que presta é o B, o que presta é o B. Aí vocês vão até olhar, mas eu acho melhor o A, mas está todo mundo dizendo que é o B, então eu vou terminar escolhendo o B, porque está todo mundo dizendo que o A não presta. Não. Nós somos a maioria. Eu sei disso e eles sabem disso. Nós somos a maioria. Então, o papel estratégico deles é fazer com que a gente não se una e fazer com que a gente não apareça na mídia. Porque os argumentos nossos são inquebráveis. Não tem um contra-argumento que consiga derrubar a gente. Eu acho que eu passei um recado de uma forma bem simples, que todos vocês entendam. Lógico que não é tão simples assim. Quando eu vejo as pessoas falando, eu sou intervencionista, mas eu quero a monarquia também. Ninguém está falando contra a monarquia aqui. Mas quando você começa a utilizar essas técnicas de comunicação, isso já é quarta teoria política. Depois eu falo sobre isso. Mas também estão tentando enrolar. O foco é um só. O foco é um só. A Marília está falando aqui. E a economia, essa mídia mentirosa afirma que começamos a melhorar. Eu falei sobre isso, você deve lembrar, Marília. Eu falei há 3 anos atrás, ou há 2 anos atrás, que não tem como melhorar. Eles falam toda semana, não, a economia vai melhorar. Não vai melhorar. Se nós não atuarmos antes, se nós não nos unirmos antes, fizermos investimento pesado para que a gente consiga conversar com todo mundo em todo o Brasil, fazer mídia, conversar. Tem meio de sair disso de uma forma menos dolorosa. E a mais dolorosa é a gente esperar as coisas acontecerem. Tá? Eu acho que eu já falei bastante, falei o suficiente. Estou no meio do almoço de vocês aí. Não quero incomodar. No caso final, estou até com fome também. Estou sentindo o cheiro aí das costelas aí que o pessoal está fazendo aí no Rio Grande do Sul. Ou então do mocotó no Nordeste, e outras coisas, um peixinho na praia. Ontem foi aniversário da professora Charmene, parabéns, Charmene. E eu espero, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido tudo que eu estou passando para vocês. Que isso tudo seja de grande valia, que estimulem vocês a pesquisar, a ler, a correr atrás, porque é uma guerra cultural, uma guerra de desinformação. Então você precisa ter informação para saber o que nós devemos fazer, precisa investir, precisa apoiar, precisa fazer doação, precisa fazer oração, precisa ajudar.
entender tudo que está à sua volta, que aí vocês não vão ser enganados. Vocês vão começar a ver a TV, não deixem de ver a TV. Ah, vou deixar de ver a TV. Não, infelizmente vocês têm que ver para saber o que está passando pelo mundo, o que estão falando pelo mundo, para quando você ouvir uma pessoa falar, você poder contra-argumentar, ensinar para ela, não, isso é mentira, é assim que funciona, tá? E por aí vai. Eu espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez. Uma boa tarde, um bom almoço a todos, e conhecereis a verdade vos libertará.